Brasil já tem mais de 1.300 casos de varíola dos macacos, da monkeypox e uma morte confirmada. Com o crescimento das notificações, também aumenta a preocupação da população com a doença. A gente vai conversar com esse assunto agora com o médico infectologista e coordenador ambulatorial de doenças infecciosas e parasitárias do Hospital das Clínicas, o Max Igor Banks. Doutor, muito bem-vindo ao Live CNN. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que acompanham. Doutor, hoje o ministro da Saúde anunciou esse recebimento do antiviral Tecovirimat para ajudar no combate ao surto da doença. Como ele funciona? É indicado para quais casos? Esse é um antiviral, existem 2 antivirais hoje com ação específica contra esse vírus, e o objetivo desses antivirais é diminuir a intensidade de evolução da doença. Veja que a quantidade de medicação disponível no mundo ainda é baixa. O Brasil vai receber, em relação às notícias, 50 tratamentos. Então, a ideia é que esses tratamentos eles sejam direcionados àqueles casos de evolução mais grave, aqueles casos que internam, aqueles casos que, por uma série de razões, os médicos julguem serem casos mais graves. Doutor, o Ministério da Saúde passou a considerar a varíola dos macacos como um surto, né, por conta do aumento do número de casos e também pela gravidade aqui da doença no nosso país. Como que a gente vai controlar a doença? Será que a gente pode ter uma situação ainda mais grave por aqui? Olha, ninguém sabe ainda qual vai ser a evolução da varíola dos macacos no mundo, né? O que a gente tem notado é que desde os primeiros casos, no início de maio, há um aumento progressivo na detecção desses casos, né? E isso faz com que seja uma preocupação. A cidade de Nova York hoje decretou estado de emergência porque eles notaram, por exemplo, um grande aumento do número de casos lá. O Brasil vem aumentando dia a dia o número de pacientes e pessoas infectadas com esse vírus. Então, tudo isso gera uma certa preocupação. É claro que nem de perto monkeypox, essa varíola dos primatas, parece com a velocidade, com a intensidade de transmissão de Covid e nem com a gravidade que a gente teve com o Covid. Então, eu acho que isso é importante alertar todo mundo, porque a gente está saindo de uma pandemia, de repente começa a ouvir uma doença infecciosa transmitindo, se alastrando. Doenças infecciosas têm esse potencial de amplificar. É importante que o Estado, os países, eles decretem, por vezes, esses estados de emergência, que permite tomar medidas mais rápidas, como compra de medicação, importação e diagnóstico, para poder enfrentar essas doenças. Mas é isso que a gente tem nesse momento. Um aumento na detecção do número de casos que não têm sido tão graves, mas com alguns casos graves também, que levaram à internação e raros casos de óbito, né? Aconteceram, mas são raros. Doutor, nós vimos que, inclusive, crianças recentemente foram infectadas aqui no Brasil, então é uma doença que pode acontecer com qualquer pessoa, independente do sexo, da orientação sexual. Como que a gente pode se prevenir para evitar essa doença? Então, eu acho que a primeira coisa importante em qualquer doença infecciosa é o diagnóstico. Então, pessoas que estejam com lesões vesiculares, o que é isso? São bolinhas de água que aparecem no corpo, né? Elas devem procurar atendimento médico para tentar fazer diagnóstico. Geralmente, nesse momento da doença, a gente tem notado isso mais em adultos e pessoas que têm atividade sexual. Então, a transmissão tem a ver com contato sexual mais próximo, hoje em dia. Mas a gente sabe que o contato com a bolha, com essas vesículas, ela pode transmitir a doença. Então, outros casos dentro da própria casa, a partir de um caso infectado, podem ocorrer. E a gente sabe que pode ocorrer a transmissão também por via respiratória. Até agora, a gente não tem visto essa transmissão sendo muito eficiente. O que tem acontecido é um contato mais próximo, íntimo, de uma pessoa infectada com outra não infectada. E elas têm contato com essas vesículas e é passado, então, material de dentro da vesícula, da bolinha, de uma pessoa para outra. Então, o mais importante é que as pessoas que prestem atenção se aparecem essas vesículas, né? Tem aparecido mais na região genital, mas pode aparecer nos braços, na face e no tronco, e que procurem assistência médica. Uma vez que seja feito o diagnóstico, que elas evitem o contato próximo com outras pessoas.
Doutor, como tratar e quanto tempo a pessoa tem que ficar isolada? Um tempo bem maior, né? Pelo menos era o que estava sendo falado do que a Covid, pelo menos. Perfeito. Como tratar? Existem medicações, como vocês citaram, o Tecovirimat é uma delas, que tem ação para diminuir o tempo de evolução da doença. Mas essas medicações ainda não são disponíveis em grande escala. A doença, a gente diz que é autolimitada, então ela se resolve sozinha, só que leva um tempo prolongado. E esse período até ela se resolver, a pessoa pode estar transmitindo para outros, então é recomendado o isolamento. O que foi visto é que é possível encontrar o vírus por um período de até 21 dias do início das lesões até a resolução. Então, esse tempo seria o tempo de isolamento. Mas é um isolamento que, com o tempo, pode ser que ele seja modificado. Hoje é um isolamento domiciliar, mas a gente sabe que a transmissão é muito pelo contato com as vesículas. Então, se isso ficar numa área coberta, numa área que não haja contato com outras pessoas, talvez no futuro a gente consiga, ainda não se conhece totalmente como está ocorrendo todas as transmissões, mas ter algum tipo de flexibilização. Nesse momento, a ideia é pelo menos por 21 dias, ou até todas as lesões terem cicatrizado, inclusive caído aquela casquinha que fica em cima de cada lesão depois que ela se rompe. E a gente conversou ao vivo com o Dr. Max Igor Banks, médico infectologista. Muito obrigado pelo bate-papo aqui no Live CNN, doutor. Obrigado a todos.